Boa noite, gente. Não reparem, minha voz tá super rouca, mas vai dar tudo certo. Hoje é segunda-feira, nós temos live Mulheres Posicionadas e vai ser incrível com uma mulher extraordinária que vai estar conosco, que é a Fernanda. Daqui a pouquinho vocês vão conhecê-la com uma história extraordinária, um testemunho muito forte. E eu tenho certeza que ela tem grandes coisas para agregar na sua vida. Que bom que nós estamos aqui. Eu quero te dizer que uma mulher posicionada, ela muda a história da sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Uma mulher, quando ela se posiciona, ela faz e ela tem uma referência, traz uma referência tão grande para outras mulheres que ela consegue impactar. Impactar famílias, impactar vidas, impactar o meio aonde ela está. Gente, que maravilha estar aqui, que maravilha fazer parte dessas mulheres posicionadas. E eu quero convidar ela, uma mulher maravilhosa que já está aqui, uma mulher posicionadinha, para estar conosco e tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, Fernanda. Seja bem-vinda, amada. Olá, boa noite. Boa noite, que honra. Minha voz tá assim, minha filha, desde o navio. Aquele carpete acabou comigo. Eu sei bem, eu fui no mesmo navio que você, alguns dias Que antes. legal, né? Então, ele é lindo, maravilhoso, mas aquele carpete do quarto acabou comigo. A minha voz ficou assim, mas vai melhorar. Com Depois você me fala certeza. que olhinho que eu uso Tem um aqui para isso, olhinho bom para isso. porque quase que eu liguei hoje, falei, me fala o olhinho aí, porque tá mal o negócio. Mas tá bom, tá tudo certo. Que honra ter você aqui, tô feliz. Semana passada a gente estava aqui com a Natália, maravilhosa, irmã da Fernanda, que trouxe também um testemunho muito forte. E hoje a gente tem a honra de ter essa mulher maravilhosa aqui, Fernanda Ferreira. Eu quero que você, antes de começar tudo, a gente vai orar, vai apresentar tudo diante do Senhor. Depois eu já vou convidar as pessoas aqui para estarem conosco. E, e aí você se apresenta. Vamos orar primeiro. Amém? Pai, Amém. nós apresentamos diante de Ti essa live. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, de poder testemunhar, de poder contar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é grande e poderoso e nós agradecemos, Senhor, por todos os milagres, por todos os levantar, né? O levantar do Senhor em nós e através de nós por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem permitido a gente viver, por todos os caminhos que o Senhor tem permitido a gente trilhar, Pai. Nós te louvamos. Obrigada, Deus, por tudo. Que essa live possa chegar nos corações que são imprescindíveis. Pai, aqueles que o Senhor quer alcançar com essa palavra, meu Deus, com esse testemunho. Abençoa a Fernanda com toda sorte de bênçãos, seus projetos, seus sonhos, sua casa, sua família, sua saúde, Deus, em nome de Jesus. Usa ela hoje, Pai, poderosamente, para contar, para falar, para edificar, para fazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus, essa voz está muito ruim. Fernanda, conta para nós aí, se apresenta. Quem é a Fernanda? Quem é essa mulher incrível para as pessoas saberem? Quero dizer que eu conheci a Fernanda num curso que a gente fez juntas aí, há umas 2 semanas atrás, sei lá, 3 semanas. Duas, né, Fernanda? Mais ou menos. Duas. 2 semanas Duas. atrás, um curso maravilhoso e a gente se conectou, né? Muito. Eu conheci um pouco da história dela e fiquei muito impactada com tudo aquilo que ela tem, que ela viveu, mesmo sabendo pouco, eu sei que é muito, que as pessoas têm que saber, né? E têm que conhecer quem é essa mulher maravilhosa. Então se apresente, fica à vontade, deixa Deus te usar aqui nessa noite. Cris, obrigada por essa apresentação. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui. É um chamado, é uma missão do reino, né? Essa live, estar aqui com você nessa live. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês que poucas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas sabem, mas que o Senhor já incomodou meu coração há muito tempo para começar a compartilhar. E vai ser aqui nessa live com você, que acho que pela primeira vez eu vou contar
toda a minha história publicamente. E eu espero, a palavra de Deus fala, né, que onde mais dói na gente é onde a gente vai ser mais forte para poder transbordar no outro, né? É verdade. Então eu decidi hoje que eu ia abrir meu coração, contar a minha história aqui para vocês. Bom, eu sou a Fernanda Ferreira. Eu sou filha amada do Senhor. Sou mãe do Natan e da Lulu, dois adolescentes. Meu filho já vai fazer 17 anos, Lulu 13 anos. São dois adolescentes. Sou Legal. casada com o amor da minha vida há 17 anos, o Rafa, que é conhecido como Rafa. E hoje eu estou, né, como líder Blue Diamond na Doterra. Sou uma líder. Hoje a minha equipe reunia mais ou menos 25 mil pessoas, entre líderes e também clientes. E além disso, assim como eu já comentei aqui, Deus tem um chamado muito grande na minha vida, né? Que eu não quero que fique restrito à minha família, às pessoas que convivem diretamente comigo, ou até mesmo à minha equipe, apesar de ser muito grande. Deus tem um chamado maior para mim, que está muito atrelado na minha maior dor. E agora, como o nosso tema é posicionamento, né? Eu quero primeiro trazer, né? Se você for no chat GPT ou se você for no Google e colocar mulher posicionada, qual é a primeira coisa que essas inteligências artificiais aí vai trazer? Uma mulher posicionada é uma mulher que tem a sua identidade muito bem definida. Acontece que a maioria de nós não temos a identidade bem definida. Eu fui essa mulher durante 30 e poucos anos. Hoje estou com 39, pezinho nos 40, mas durante muitos anos eu não tinha a minha identidade bem definida. E não é porque eu não conhecia Jesus, tá? Eu conhecia Jesus, mas eu não tinha tido ainda o relacionamento, né? Eu não tinha tido ainda o desenvolvimento da minha fé e da minha construção cristã. Então, durante a minha vida toda, eu fui aquela mulher improvável, aquela pessoa improvável. Sabe quando você bate o olho na história de alguém ou você escuta a história de alguém e fala, cara, tem tudo para dar errado? Essa era eu, tá? Tinha tudo para dar errado. Vou compartilhar um pouquinho mais com vocês. E a minha vida, né, como eu não tinha a minha identidade muito bem definida, ela ficou muito à mercê das circunstâncias, de pessoas e das minhas emoções. E a gente sabe que o nosso coração, ele é pecador, né? Então, durante muito tempo da minha vida, eu vivi esse looping de emoções e decisões que me atrapalharam, me levaram a caminhos que não eram meu, que não estava ali ligado aos meus valores, né? Ligado ali ao que realmente Deus queria para minha vida. E foi só depois de ter a minha identidade muito bem definida que eu consegui romper e que eu consegui transbordar em outras pessoas. A Fernanda é uma menina que cresceu num lar com papai, mamãe e irmã. Só que ao longo dos anos, a nossa família ela foi ceifada, ela foi roubada, ela foi destruída por N motivos. E eu era uma criança de 10 anos. Uma criança que estava vivendo ali um turbilhão, né, dentro do lar, com muitas brigas, discussões, muito à mercê das emoções de papai, mamãe. E a minha família foi dizimada quando eu tinha 10 anos. E naquele momento eu senti todas as dores emocionais possíveis: rejeição, humilhação, tristeza. As dores eram muito intensas para uma criança de 10 anos assimilar, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui crescendo e essas faltas e essas dores foram tomando proporções gigantescas na minha vida, né? Então, eu entrei em relacionamentos amorosos, por exemplo, na minha adolescência, que foi única e exclusivamente por conta da falta do meu pai, né? As minhas emoções eram muito vulneráveis, porque eu não tinha tido aquela construção de identidade, do que é certo e que é errado, porque a minha família estava passando por um conflito. Nos nossos cursos, a gente aprende, né, que nosso caráter, a nossa identidade e as nossas feridas emocionais são muito construídas, as crenças, dos 0 aos 12 anos. E foi o momento da minha vida que eu mais sofri,
que eu tive mais traumas, que eu tive mais questões de turbilhão emocional, né? E o que eu vivi durante esse período foi o que impactou todo o resto da minha vida. Então, me envolvi em relacionamentos tóxicos e destrutivos, é, oscilações emocionais muito grandes, né? Eu era insegura, eu era medrosa, eu era. Precisava ter uma ancoragem numa outra pessoa para eu me sentir suficiente, né? Senso de capacidade, não tinha senso de capacidade nem de merecimento. Enfim, virou ali uma adolescência e começo de vida adulta muito conturbado. E aí, eu tive meu primeiro filho aos 22 anos, o Natan, que é o meu rapazinho de 17 anos. Também de forma muito atropelada, sem planejamento, né? Sem ter um relacionamento de um casamento, algo estável. E eu falo que o Natan foi a surpresa mais linda da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu estava assustada com aquela situação, né? O Natan, ele foi a pessoa que me resgatou. Eu costumo falar que se não fosse o Natan e a permissão de Deus, nem sei se eu estaria viva hoje, né? De tão divisor de águas que ele foi na minha vida. Logo conheci o meu esposo, o Rafa, tive a minha segunda filha, né? Minha princesa, a Lulu. E quando a Lulu tinha 2 anos, Cris, eu passei pela situação mais difícil da minha vida. Mais difícil. Eu tive uma depressão profunda que durou quase um ano. Foram 8 meses, praticamente, em cima de uma cama. Sem ter condições nem de fazer atividades básicas. Chegou no nível que meu marido tinha que chegar no trabalho e me colocar no banho. Para você ter uma ideia de tão grave que foi esse momento da minha vida. E o meu sentimento era que a minha alma e o meu espírito já tinham ido, só faltava meu corpo ir embora. Eu não tinha prazer em viver. Eu dormia e acordava com uma opressão no peito, como se tivesse uma pata de elefante no peito, sabe? É uma angústia que eu me perguntava se de fato eu queria continuar vivendo. Eu já conhecia Jesus nesse momento. Eu não tinha um relacionamento com ele, né? Mas eu já conhecia Jesus. E eu sou enfermeira também, né? Até esqueci de comentar, eu sou enfermeira também. Então, assim, eu entendo que hoje, né, as doenças psiquiátricas, enfim, e por ter passado por isso, eu entendo que é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. Você precisa estar cuidando do seu corpo, se for necessário fazer tratamentos medicamentosos, ou, né, hoje nós temos a alternativa dos olhos também para nos ajudar. Alma e também fortalecimento do espírito. E aquela época eu adoeci. Eu adoeci como um todo. Meu corpo estava doente, ou seja, meus neurotransmissores não estavam funcionando corretamente. Eu era uma pessoa extremamente machucada emocionalmente, cheia de cicatrizes emocionais. E eu também não estava. Eu conhecia Jesus, mas eu não vivia Jesus. Porque tem uma diferença gigante entre conhecer e viver, né? E eu não vivia o relacionamento com Jesus. E eu adoeci. Fiquei 8 meses em cima de uma cama, porque eu não tinha. Eu nem conseguia cuidar dos meus filhos, para você ter uma ideia, Cris. De tão grave que foi. E por muitas vezes a minha oração era: Senhor, me leva. Não faz mais sentido para mim aqui. Para mim era como se tivesse tudo em preto e branco, sabe, Cris? Eu sei que tem muitas pessoas que acham que doenças psiquiátricas, depressão, de modo geral, é algo, é frescura, ou dá um serviço para essa menina fazer, né? A gente escuta, e eu escutei também muito preconceito de pessoas próximas e de qualquer pessoa que me conhecesse, né? Porque basicamente nessa época eu não tinha uma vida confortável, enfim. Na maioria das pessoas, né? Trabalha para ganhar dinheiro e pagar as contas. Mas eu não tinha problemas, eu tinha filhos saudáveis. Eu era uma mulher que era casada, eu era uma mulher que trabalhava. Então, assim, não tinha um problema que possa justificar uma tristeza profunda. Então, mediante a isso, a maioria das pessoas tinha muito preconceito. Eu simplesmente adoeci. Adoeci.
foi vários gatilhos e emoções acumuladas que foram indo e eu adoeci. E não foi frescura, não foi corpo mole, eu lutei contra isso. Mas era muito mais forte do que eu. Então eu conheci o pior que um ser humano eu acho que possa experimentar na vida. De tristeza, de desânimo, de angústia. Eu conheci o fundo do poço, Cris. O fundo do poço. E acabei impactando na vida de todas as pessoas que estavam à minha volta, né? E eu quero contar esse relato para você. Sabe como foi a saída desse meu processo, Cris? Foi lindo, Conta pra gente. foi lindo. Peraí, rapidinho, antes de você contar a saída. Só um minuto. Pegar o gancho para não esquecer. Gente, a depressão é doença. Existia um tabu por muitos anos, que era o que a Fernanda está falando, a frescura, falta do que fazer. Mas realmente tem gente que até fala, ah, é o diabo. Não, são realmente doenças, né? Que começa aqui, né, na mente. E se não tratar, e a gente estudando isso, né, Nanda? Agora a gente entende mais ainda. Se não Uhum. tratar a mente, não tem quem consiga ficar de pé. Porque não é só o seu corpo, não é só, como ela falou, corpo, alma e espírito, mas eu tô falando isso porque muitas pessoas passam e elas passam desapercebidas, elas vão adoecendo, estão do nosso lado e ninguém percebe. Ah, que frescura, ah, porque tá chorando, ah, porque tá triste, mas não busca ajudar, não busca entender. Quando vê, elas estão profundamente, já estão assim, como você falou, no fundo do Doentes, poço. sim. Porque não teve, talvez, se alguém se atentasse com uma sensibilidade maior antes, talvez não chegasse ao fundo do poço na depressão. Talvez, por exemplo, no seu caso, ou no caso de várias mulheres que eu conheço, muitas pessoas que tiveram, inclusive na minha família, na família do meu esposo, depressão ficaram muito mal. Mas por quê? Porque ninguém, talvez, também teve uma sensibilidade de, sabe, no início tentar levantar, tentar ajudar, tentar levar para algum lugar ou tentar medicar, enfim. As pessoas esperam chegar no máximo, assim, no auge, para poder entender que aquilo é grave, né? Com Fernanda, certeza, Cris. E eu, como pessoa que já viveu esse estado, né, e como profissional da saúde, eu quero deixar o alerta que, infelizmente, muitas pessoas só lembram das doenças mentais lá no Setembro Amarelo. Não é é, verdade? Só lá exatamente. no Setembro É Amarelo. uma, Então, eu quero dizer para. é uma Oi? hipocrisia, na verdade, né? É Eu uma falo. hipocrisia da É, sociedade, sim, como muitas outras, né? sim. Mas é importante dizer também que, inclusive, não é só porque a pessoa está sorrindo ou se socializando que ela não é uma pessoa que esteja doente mentalmente, tá? Muitas pessoas falam: nossa, mas ela estava rindo, ela estava brincando, ela estava aqui nessa festa e depois cometeu suicídio. Gente, o alerta precisa. Fiquem atentos às pessoas que você ama, fique atento aos ambientes e pessoas que você se relaciona. Porque às vezes não é porque está rindo, não é porque está numa festa, não é porque está numa comemoração que essa pessoa não esteja doente, tá? Os detalhes são muito sutis, Verdade. principalmente no começo. Então fiquem atentos, conversem com seus filhos, né? Dialoguem com seus filhos, deixem seus filhos expressarem os sentimentos deles. Hoje o que a gente vê de pessoas muito jovens atentando contra a própria vida, porque não são ouvidas, não são ajudadas corretamente, sabe? Então, dialoguem com seus filhos, dialoguem com seu parceiro, dialoguem com seus pais, seus amigos, procurem entender de verdade como eles estão e, ao menor sinal, ofereça ajuda, porque existe recurso medicamentoso, terapias alternativas, né? Como os óleos essenciais era uma terapia que a gente consegue ajudar muitas pessoas com os óleos essenciais. Depois eu conto um pouquinho melhor para vocês sobre isso, né? Existem recursos, tratamentos psicológicos e existe também a forma certa de também aproximar essa pessoa através da sua vida, aproximar essa pessoa de um relacionamento verdadeiro com Deus. Durante esse período que eu fiquei doente, Cris, meu marido me levou a diversas igrejas. Eu acho que eu nunca participei de tanto culto focado em cura que você possa imaginar.
eu tinha praticamente São José, minha cidade, aqui, ou pelo menos uma boa parte dela em oração por mim durante esse período. E foi muito importante para que acontecesse o que aconteceu no final. Então, após 8 meses muito doente, corri risco de vida nesse período. Quando meu marido já não sabia mais o que fazer comigo, ele falou, né? Até a psiquiatra na época sugeriu uma internação. E a minha mãe ligou para ele e falou assim: Rafa, não faz isso. Manda a Fernanda aqui para mim. Minha mãe morava numa outra cidade. Meu marido me colocou dentro do avião e mandou lá para casa da minha mãe. Fui lá para casa da minha mãe. Passei dias lá com ela, que foram, né? Apesar de eu estar doente, mas foram dias muito bons, né? Como é bom estar com a nossa mãe, né? Então, foi momentos muito bons ali. E o Rafa, ele me mandava devocional todos os dias no meu celular. Todos os dias. Ele pegava uma palavra, um devocional e mandava para mim. Eu confesso para você que às vezes eu lia, às vezes eu não lia, mas sabe quando você tá tão envolvida num processo de tristeza e de tão perdida, né? Que eu aquilo ali para mim eu podia até ler, mas não fazia sentido para mim. Não fazia. Não mudava nada na minha vida. Cris, para poder ilustrar melhor, né, como foi esse momento que eu vivi, esses 8 meses, eu falei para você, vou passar aqui a minha sensação para vocês, até para que sirva de alerta, tá? A minha sensação era que eu dormia e acordava com aquela pata de elefante no meu peito, então aquele peso, aquela angústia. Para mim nada tinha graça. Acho que o meu marido fez de tudo pra mim durante aqueles 8 meses pra eu ficar bem. Eu sou apaixonada por cavalos, né? O Rafa me levou diversas vezes para pro Aras para montar o cavalo. O Rafa me levava para os meus restaurantes preferidos. O Rafa me dava presente. O Rafa fazia de tudo pra me ver feliz. Só que nada pra mim tinha sentido. Era como se eu dormisse e acordasse tudo preto e branco, né? E aquela opressão no meu peito. Essa era a sensação, resumidamente. Nada tinha graça. Eu conversava, eu até ria algumas vezes, mas da boca pra fora, só pra cumprir um personagem, sabe? E aí, meu marido me mandou lá pra casa da minha mãe. E um dia eu acordei, fui pra garagem ali da casa da minha mãe, sentei ali na garagem. E o Rafa me mandou, como sempre, o devocional. E aquele devocional eu comecei a ler. E ele começou a fazer com que eu chorasse. Chorasse. Aquele devocional, por algum motivo, me tocou de uma forma que os outros não haviam me tocado. E eu comecei a chorar compulsivamente. Sabe um choro de uma criança quando nasce? Forte. Aquele choro buscando fôlego. Eu Uhum. até me emociono de lembrar. Foi um choro de busca de fôlego. É como se Deus tivesse soprado pela segunda vez a vida em mim. Porque eu estava morta emocionalmente, espiritualmente. Eu estava morta. E como se fosse o Espírito Santo soprando ali o fôlego de vida em cima de mim. E eu fui sentindo aquele ar entrando dentro do meu corpo. De repente eu comecei a enxergar tudo colorido de novo. Eu comecei a escutar o passarinho cantar de novo. A vida foi colorida. Eu comecei a sentir saudade dos meus filhos, coisa que eu tava apática com relação aos meus filhos. Comecei a sentir uma saudade dos meus filhos. É como se Deus estivesse, de fato, soprando o fôlego da vida pela segunda vez. E foi assim, ó, da mesma forma que eu adoeci, eu voltei à vida. Foi sobrenatural. Forte. Estava com as medicações ok, estava fazendo tratamento psicológico e ali o Espírito Santo teve misericórdia da minha vida e falou para mim, né? Esse sopro de fôlego de vida foi como se, filha, eu permiti que você vivesse isso porque eu tenho algo maior para você. Amém. Essa sua história vai poder impactar muitas outras vidas. E aí, depois disso, eu segui durante um tempo com o tratamento, fui voltando à minha rotina normal, fui voltando à minha vida normal, né? Graças a Deus, foi só esse período. Óbvio que na nossa vida a gente vai passando por momentos de tristeza e alegria, é natural, somos seres humanos, mas nunca mais, Cris, nunca mais eu passei por essa provação. E eu sei
que Deus me manteve forte, de pé, saudável, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para que a minha história de alguma forma pudesse ajudar alguém e trazer uma palavra de esperança para outras pessoas. A partir daí, começou a restauração da minha identidade, quem eu era, e começou uma construção de um relacionamento de verdade com Deus. Porque eu só consegui realmente, de fato, entender quem eu sou a partir do momento que eu entendi o que eu era em Deus, né? E essa experiência de quase morte, sim, uma experiência de quase morte, me mostrou que os planos, eu tenho planos para mim, mas os planos do Senhor são bem maiores. Amém. E por mais que eu não quisesse mais viver, o Senhor tinha planos maiores para minha vida e a permissão é dele, né? Glória a Então eu não Deus. caio uma folha da árvore sem que ele permita, e ele restaurou. Ele não só restaurou, mas ele manteve a minha vida, mesmo contra a minha vontade, para a honra e glória do nome dele. E a partir do momento que a minha identidade foi restaurada, eu comecei a me posicionar na minha vida. Porque não tem como você se posicionar se você não sabe quem você é, né? Devido a todas os traumas e as questões emocionais que eu vivi, Cris, a minha identidade era muito pautada naquilo que eu era capaz de fazer ou aquilo que eu tinha. Na verdade, eu fui criada assim, né? Eu fui criada a achar que o meu valor era no que eu era capaz de fazer ou o que eu tinha. Então, se eu tinha dinheiro, eu era importante. Se eu não tinha dinheiro, eu não era importante. Se eu era capaz de fazer coisas grandiosas, eu era importante. Se eu não fosse, não era importante. Então imagine uma pessoa que não tem a sua identidade definida, porque nem sempre você acerta. Pelo contrário, Verdade. você mais erra do que acerta na vida, né? Ah, uma construção de uma vida, dois filhos. Quando eu não me sentia ali uma mulher de ganhos financeiros da forma com que eu achava que era o certo, eu me sentia super frustrada. Então imagina você, como é que você vai se posicionar se você não sabe o que você é? Se o que você entende que é a sua identidade, se está pautado no que você é capaz de fazer ou no que você merece, não no que você é. Agora, quando eu entendi que eu sou a Fernanda, filha amada de Deus, que a minha vida já foi planejada, escrita no livro da vida antes do ventre da minha mãe, Glória a Cris. Deus. Todas as outras coisas ficaram pequenas, pequenas. E não era qualquer vento forte ou qualquer tempestade ou qualquer provação que me derrubava. Não Glória a era. Deus. Todas as decisões da minha vida foram pautadas em quem eu sou e nos meus valores, obviamente. Após esse período, né, a minha vida foi seguindo, fui trabalhando, sempre tinha sido CLT na minha vida, sabe, Cris? Mas eu era uma CLT fora da curva, porque apesar de ser CLT, sabe aquela pessoa que sempre fica procurando algo mais? Eu era aquela Uhum. que sempre ficava procurando mais. Então, na minha vida profissional, sempre trabalhei com vendas, né? Então eu tinha ali o meu fixo, né? Dia 30, mas sempre estava mais focada no variável, porque eu sabia que eu poderia mais. E depois dos 30, eu voltei para a universidade. Muita gente não sabe disso, mas a minha faculdade de enfermagem foi depois dos 30 anos. Eu já tinha um chamado no meu coração de cuidar de pessoas. E aí meus filhos já estavam um pouquinho mais velhos, voltei para a universidade. E lá na universidade, olha que interessante, a maioria dos meus colegas de faculdade procuravam estágios, né, em clínicas, laboratórios, isso era o normal. Só que eu pensava fora da caixa, eu tinha sonhos maiores, né? E eu participei de um processo seletivo de uma multinacional aqui da minha cidade, para quem conhece a Johnson Johnson, né? Ela abriu um programa de estágio na empresa e eu pensei comigo, por que não? Eu faço curso superior, né? Eu sou uma pessoa que acredito no meu potencial. Vou tentar.
O não eu já tinha. Eu sempre parto do princípio que o não eu tenho. Eu sou ousada, tá, Cris? Isso é bom. Mulher posicionada é assim, né? Eu sou ousada. Eu sei Ousada, quem eu sou. corajosa, vai lá e faz. Eu sou ousada. Pra mim, eu não gosto do morno. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. E aí eu coloquei nas mãos de Deus, né? Olha, Senhor, ninguém da minha universidade nunca nem tentou programa de estágio lá. Porque lá geralmente é engenheiros, direito, administradores, pessoas, né, jovens, né, que fizeram intercâmbio, falam várias línguas. Eu falei, mas eu sou ousada. Um não eu já tenho. Vou dar o meu melhor, vou pra cima. De 80.000 candidatos, eu fiquei entre as 80 que passaram no programa de estágio da Johnson Glória a Johnson. Deus. Eu fui a estagiária mais velha da companhia. Só Jesus. tinha eu com 35 anos lá. E quando eu consegui isso, nossa, eu abri um precedente para várias outras alunas, né, do curso das áreas da saúde que achavam que não era possível, né? Cumpri lá meu período de estágio e fiz outra, fui ousada mais uma vez, Cris. Só para resumir. Na área que eu fiz estágio, não tinha possibilidade de contratação depois do período de estágio, não tinha headcount para contratação. Então, o que, que acontecia com os estagiários? Eles eram efetivados por uma terceirizada da empresa e continuavam naquele lugar. Só que eu era ousada, né? Eu não estou desabonando quem foi contratado pela terceirizada, mas eu queria ser efetivada pela Johnson. Era o que eu queria no meu coração naquele momento. Uhum. E aí eu comecei a me conectar com gestores, fazer entrevistas internas. Resumindo, depois de formada, eu fui contratada efetiva pela Johnson Johnson, porque eu fui ousada. Eu sabia da unção que tinha sobre mim, eu Glória a fui lá Deus. e fiz. Só que daí, Cris, o que, que aconteceu? Eu sempre fui uma mulher que, por ser ousada, eu sempre quis empreender. Só que mesmo com a minha ousadia, hoje pensar em empreender no Brasil, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um dinheiro para investimento, você tem que entender que o seu negócio precisa de meses para dar giro, quiçá anos, né? Se a gente tiver estatísticas aí de empresas começando, a gente sabe que a maioria, né, cerca de 70% de acordo com o Sebrae, fecha antes dos 5 anos, enfim, várias coisas ali que me impediram. Eu fui ousada até um certo ponto, mas também, amém, foi por um bom motivo, né? E eu sempre quis empreender, porque apesar de estar no emprego dos meus sonhos, eu tinha limitação de tempo. Era algo que me doía muito, porque durante a minha graduação e estágio, eu fazia estágio de dia e graduação à noite. Então, pensa você, fiquei 5 anos longe dos meus filhos praticamente. Muito tempo. E os meus filhos já estavam na pré-adolescência. As mamães falam, né? Nossa, meu filho é pequeno, precisa de mim, mas na adolescência também vai precisar muito da sua atenção, É né? verdade. São outros desafios, né, Cris, na É. adolescência. Então eu tinha essa dor, porque querendo ou não, eu ficava 10, 12 horas dentro de um centro cirúrgico. E o meu coração queimava por ter mais essa liberdade de tempo para estar com os meus filhos, essa flexibilidade, né? E aí foi quando eu conheci os óleos essenciais. Eu confesso para vocês que eu era muito cética com relação a eles. Eu achava que era só um cheirinho, né? Que era uma coisa meio, sei lá, bruxaria, sei lá qual nome que eu posso colocar. Eu não acreditava. Até que eu tive a minha primeira experiência com óleo essencial e eu sofria de enxaquecas muito fortes e o óleo essencial tirou a minha enxaqueca em 15 minutos. Coisas que nem medicações intravenosas estava dando conta, para você ter uma ideia. E aí, como muito pesquisadora, enfermeira, muito apaixonada por produção científica, fui lá na PubMed, baixei os artigos científicos, comecei a entender mais sobre os óleos e eu enxerguei ali uma oportunidade de fazer uma renda extra, mas já pensando no futuro próximo, sair do CLT e realmente ter a minha empresa ali de forma rentável, né? Porque o nosso negócio na do Terra, ele é um negócio que você não precisa de grandes investimentos para você começar, você não precisa ter estoque, você não tem funcionário, você não precisa alugar lugar. Então, assim, fez muito sentido para mim. E aí, eu fui ousada mais uma vez, Cris.
Eu comecei a empreender paralelo com o meu trabalho. Em questão de poucos meses, a Terra já estava me pagando mais do que o meu CLT. E aí eu decidi, falei, Senhor, tá nas suas mãos. Os seus planos para mim é o que vai prevalecer. Me mostre o que o Senhor quer para mim. E aí no mês seguinte eu já fiz, né, esse volume de bônus que superou o CLT. E eu tenho um marido que é incrível, me apoiou desde o primeiro momento. Ele sabe que eu sou ousada, ele sabe que eu tenho muita vontade de vencer. É, ele fez uma declaração aí pra você, ó. É, ele acompanhou tudo, né? Ele acompanhou desde as minhas dores até as minhas conquistas. Então, Rafa, ele é meu parceiro de vida, ele é meu melhor amigo. E eu fico emocionada de falar também. Mas ele é o meu porto seguro, sabe? Ele é aquela pessoa que eu volto pra casa e eu sei que ele tá ali. Então, amor, obrigada por tudo. E aí, Cris, eu comecei uma outra empreitada, né? Porque o meu negócio ele só ia crescer se eu impactasse muitas vidas com o que eu sou, com o que eu tenho, né? E aí começou uma cascata acontecer, né? Então, hoje eu tenho 3 anos de Doterra, tenho 25 mil pessoas na minha equipe. Inclusive, nós acabamos de voltar de uma convenção, acho que você pôde acompanhar nas minhas redes Eu sociais. vi. Eu também tô com o narizinho um pouco ruim por conta do ar-condicionado, mas já entrei com os olhos aqui para me ajudar. E foi uma convenção especialíssima para mim. Especialíssima, né? Ter a minha equipe ali presente em peso. A minha equipe fez uma homenagem linda para mim. Então eu entendi a força, né, do meu trabalho. Eu entendi a força que eu sou e através da minha vida, muitas outras vidas estão sendo impactadas e que isso possa se amplificar cada vez mais. Coisa linda. E quando você fala de ser ousada, é sempre um posicionamento, né? Se a Sim, gente fosse trazer para a live aqui, essa ser ousada é você se posicionar. Porque você tinha duas opções. Ah, eu vou ficar aqui como eu tô, acomodada, não vou fazer faculdade para quê, né? 30 e poucos anos já. Vou mexer com isso não. Mas esse ousada vou me posicionar, eu vou fazer o que eu quero. Veio no seu coração e eu creio que quando arde no nosso coração, nem sempre, mas uma boa parte das vezes é Deus querendo nos levar para um novo nível. E a gente tem que ter esse discernimento e agir, se posicionar, porque ousar, né, como você usou o termo. Porque se a gente fica estagnada, a vida não vai mudar e nós vamos ficar sempre olhando pessoas se elevando, pessoas melhorando. Tipo assim, poxa, por que não sou eu? Por que não é você? Porque você não fez o que deveria ser feito. perfeito. Muitas vezes. Porque cada um na sua área, cada um no seu tempo, mas a verdade é que a oportunidade chega para as pessoas, né? Ela bate na porta. Porque Deus tem Perfeito. propósito na vida das mulheres, dos homens, das pessoas, de todas as pessoas. Deus tem um propósito. Só que muitas pessoas se acomodam, se retraem, é, se encasulam nas suas dores e outras não, elas dão um grito de liberdade, como você falou que foi aquele choro ali que o Espírito Santo veio, te encheu, te renovou, te ressuscitou e começou uma nova história ali, né? Deu continuidade na sua história. Então, a gente tem essa opção, né, Fernanda? Falando assim da sua história toda, que é muito forte, muito linda. Eu creio que é muito impactante para as pessoas que. Porque muita gente passa por isso em silêncio, pode acreditar. Tem gente que vive toda essa dor em silêncio, não conta para ninguém. E eu quero perguntar para você que está vivendo assim, até quando você acha que você vai aguentar sem pedir socorro, né? Sem dar um grito de, né? Eu preciso de ajuda. Você vai esperar chegar no pior momento para alguém poder te ajudar, te socorrer, pode não dar tempo. Então, eu tenho certeza, essa live ela também vai ficar gravada, não está acabando ainda não, viu? Mas só pegando o gancho, porque é importante que a gente entregue esse testemunho, mas que a gente sacuda mesmo as pessoas que precisam para entender que você precisa pedir socorro, precisa pedir ajuda. E seja na parte espiritual, seja na parte ali emocional, né? Na sua mente, enfim. Peça socorro, fale com alguém, um amigo que seja mais assim,
chegado que irmão, né? Aquele amigo que você pode contar. Olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo que tô caminhando para um lugar ruim, enfim. E, Exato. e quando você não souber o que fazer, porque a Fernanda, ela, né, você contando aí, ela foi impulsionada, e eu creio que foi Deus, a levar ela por esses lugares que ela andou. A enfermagem não foi em vão, Não, a Johnson não foi em vão. não. Tudo era para chegar onde ela está hoje. E onde ela está hoje também não é em vão, porque Deus tem coisas maiores e é assim a nossa vida. Se nada que onde a gente está hoje, onde você está hoje, mulher, homem que estiver assistindo aqui, que vai assistir depois, não é em vão. Você pode pensar, o que eu estou fazendo nesse lugar? Qual o propósito disso aqui? Tem um propósito de Deus no lugar que você está, com essas pessoas que você está envolvida, né? De alguma forma, isso vai te fazer crescer, te impulsionar, te ensinar, te capacitar para um novo nível que o Senhor quer te levar. Mas olha, tudo depende do seu posicionamento, da sua ousadia, da sua coragem de ir além daquilo que você está vivendo hoje. Porque tudo que você viveu, né, até aqui, tudo que você viveu te trouxe até aqui, né? Mas para você chegar no outro nível, no outro momento de vida, precisa fazer isso que a Fernanda falou, ousar. Sabe, eu sou ousada, eu tenho coragem, eu vou lá, mesmo com medo. Tô Exato. ousada, mas com aquele receio, mas não. Algo fala mais forte, né? A vontade de vencer. O Espírito Santo fala mais forte. Então eu vou lá e vou fazer e vai dar certo. Não tenha medo, vai dar certo, mulherada. Vai dar certo. Olha aí a história extraordinária dessa amiga linda aí, Fernanda. E coisas grandes e maravilhosas Deus tem. E eu vi lá a homenagem, né? Algumas partes, porque a gente não posta tudo, né? Eu fico brincando que tem uma amiga minha que fala pra mim, se ela me manda mensagem. E ela fala, Cris, isso aí é só 1%, né, daquilo que você pode postar. A gente nem posta tudo, né, a nossa vida, mas eu vi, foi coisa mais linda, você se emocionou lá, né? É Muito. muito bom você ser reconhecida, né, honrada por quem você é, por todos. Imagina toda essa trajetória que talvez muitas dessas mulheres nem sabem. E elas vão te admirar ainda mais quando elas souberem dessa história sua, né? Por isso é Muitas tão pessoas não sabem, Cris. Muitas pessoas não Então, sabem. por isso é tão importante a gente agora, né, testemunhar esse passado que já não dói mais, Não. que já não, né, já não me machuca mais, mas hoje ele é um testemunho. Eu costumo dizer, eu até escrevi um livro sobre isso, que as dores hoje, nossa, elas vêm para gerar testemunho na vida de outras pessoas. Então, Isso. o que é dor hoje, um dia vai ser um grande testemunho. Vai libertar vidas, vai transformar pessoas. Foi dor para nós, foi dor para você, foi fundo do poço. Mas hoje você pode, de cima, né, do alto, falar: não, eu passei, mas eu sobrevivi. Deus me levantou, Deus me curou, me libertou de toda essa história, de toda essa tristeza. E hoje eu posso abrir minha boca, testemunhar, impactar muitas vidas, resgatar pessoas que também estão passando por isso. Porque a gente, ó, outra coisa. Eu tive o problema, eu não tive depressão, graças a Deus, mas eu tive esterilidade, né? Eu não podia gerar filhos. E eu passei muitos anos da minha vida assim. E aí Deus falou que ia ser um milagre. E hoje eu, que vivi isso, que foi dor para mim, consigo curar pessoas com essa dor, com essa dor que foi na época, né? Com esse testemunho. E a mesma coisa, Fernanda. Aonde você for, minha amada, agora que você decidiu abrir, você vai curar pessoas, vai levantar pessoas com o seu testemunho, com a sua história. Só que hoje sem dor, sem sofrimento, somente contando. Lógico, minha voz tá horrível, gente. Dá um desconto. Você testemunha, se emociona, é normal. Se eu começar a contar meu testemunho, tem momentos que eu me emociono também. Mas não dói mais, não fere mais, não machuca mais. É só uma emoção de se lembrar, meu Deus, eu passei por isso mesmo. Meu Deus, que bom que o Senhor me resgatou, né, desse momento tão difícil. Então, é essa emoção de quem esteve do seu lado, quem estendeu a mão. Então, é extraordinário.
É uma emoção diferenciada, é uma emoção de reconhecimento do Espírito Santo, o amor do papai na minha vida. A emoção vem por isso, Cris. Eu sei de onde que ele me tirou. Exato. E eu sei o que ele fez na minha vida. E desde então eu comecei a minha série de posicionamento porque eu entendi o que eu era, né, para o Senhor, para que eu estou nessa terra e o que os planos de Deus para minha vida. Então, depois que eu tive essa experiência, esse relacionamento com Deus, foram uma sessão de posicionamentos enquanto mulher, esposa, profissional, e que eu tenho até hoje, né? A gente nunca para de se posicionar, porque as circunstâncias, elas vão acontecendo a todo momento. Mas você está ali agarrada na sua identidade, nos seus valores, você é direcionada meio que automaticamente para a melhor decisão para você. Né? Agora, quando você não sabe quem é você e os seus valores, você fica muito suscetível a tudo, às circunstâncias, a tudo. Então, o Senhor me tirou de um lugar de dor, de sofrimento, de morte, né? E ao longo desses anos ele foi forjando, ele foi afiando o machado para me preparar. Foram anos só 100% de alegria, felicidade, resultado? Não. Ele me forjou. Até no último curso, né, o Solano, que foi um colega nosso de curso, ele falou algo para mim que foi muito impactante, né? Não fazendo uma comparação, mas usando como analogia, Sim. Jesus, ele ficou 30 anos sendo preparado e forjado para que em 3 anos ele cumprisse a missão dele. Davi ficou muitos anos pastoreando ovelhas e caçando com aquele estilingue para que na hora que o gigante chegasse bastasse uma única pedra, né? Então todos os desafios que você tem na sua vida, todas as dores que Deus permite na sua vida, ele tem um propósito, é para afiar o machado, é para que você fique bom no estilingue, para quando você der a pedrada no seu gigante, você derrube ele. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Um pouquinho da minha história, contar da minha jornada. Hoje eu sou uma mulher, graças a Deus, muito bem sucedida no meu trabalho, a minha missão, mas que acaba sendo consequência da minha missão, né? Quando eu fui para ser enfermeira, foi para cuidar de pessoas. Quando eu entrei para o empreendedorismo, foi para cuidar de pessoas em grande escala, né? Eu continuo educando em saúde, continuo promovendo saúde, agora com produtos 100% naturais, impactando diretamente outras mulheres e homens do meu time que muitas vezes não sabe nem exatamente onde quer chegar, não sabe as suas crenças, não tem a consciência do porquê que a vida não rompeu e de alguma forma a minha história, né, e a minha experiência pode transformar, ajudar a transformar essas vidas, né, que eu seja um trampolim para isso. E nessa última convenção, com carinho, a homenagem que eu recebi do meu time, me deu um sentimento assim, sabe, Cris, no meu coração de tô no caminho certo. Glória. Então foi muito incrível aquele momento e o desejo do meu coração é que eu consiga impactar muitas outras mais vidas, seja pelos meus produtos, seja pelo negócio e seja pelo meu testemunho. Impactar por todos os lados. Porque Deus te preparou para, forjou, né? Preparou para esse tempo. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Sim, E é interessante que você falou de Davi, né? Dessas pessoas todas aí da Bíblia. Eu fico lembrando, né, gente? Imagina, além da parte do gigante, Davi depois, já sendo rei, ele não pôde assumir o trono por muitos anos, sendo preparado, fugindo do perseguidor ali, ou seja, tantas coisas, né, que foram acontecendo, tudo é uma preparação. sim, Não foi em vão. Ah, talvez é que você trouxe Davi, me vem nessas, toda a história. O Davi, além do gigante, o gigante foi quem? Foi o momento que Deus tirou ele do anonimato. sim, Mostrou: esse é meu filho, é o Davi, esse aqui vai ser. Pode olhar para ele, ele vai ser referência. Enfim, foi quando ele saiu de trás das ovelhas ali, das malhadas, como fala a Bíblia, e veio, né, para ser, digamos assim, para estar no topo ali. Só que depois de ungir do rei, ele ainda passou muitos anos correndo de Saul, né? Sendo sim, perseguido, fugindo, sem poder assumir a posição que Deus já tinha chamado ele para assumir. Então, às vezes, as pessoas, você que está assistindo a live, que vai assistir,
tá passando por algum momento que você fala, meu Deus, mas Deus já me prometeu, Deus já me entregou, eu já sei que eu tenho talento, eu já sei que eu tenho dom, eu já sei que eu tenho toda a capacitação possível, mas não aconteceu ainda, é porque ainda há algo para ser preparado na sua vida. Sim. Mas se Deus que prometeu, você tem que ficar em paz, porque essa preparação é para algo muito maior. E é no tempo de Deus. Imagina se acontece antes. Se acontece antes, imagina se na sua vida as coisas fossem atropeladas. Não ia ser o sucesso que é hoje. Então, há um tempo para todas as coisas. A gente precisa, nós precisamos, mulheres e homens, entender e esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Mas esperar fazendo, viu, gente? Esperar agindo, né? Esperar de braço cruzado e ficar aqui, fechar o olho e deixar Deus cair do céu as coisas para mim. Não, nada cai do céu, tá? Tem que ter Nada. muito suor, muito esforço, enfim, muito posicionamento nessa vida aí. Mas é o que eu falei aqui com a live com a Natália, né? Porque eu costumo falar isso sempre. Eu vou trazer de novo só esse pedacinho. O posicionar em direção ao propósito. Não adianta você querer se posicionar em direção à vida do outro, em direção ao Exatamente. propósito do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fernanda super deu certo, tal, do terno, né? Aí agora eu vou mudar a minha direção, um exemplo, tá? Eu vou fazer. Não estou dizendo que você não possa fazer do terra, viu, gente? Pelo amor de Deus. Façam, estejam com ela aí, essa equipe. Depois ela vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu quero dizer assim: não adianta eu querer pegar o cavalo do outro, né? Pegar o Exato. caminho do outro. Não, eu preciso trilhar o caminho que Deus tem para mim. Cada um tem o seu caminho a seguir. Tem uns que vão trilhar juntos, bênção, glória a Deus, o mesmo propósito, a mesma missão ali naquele sentido, mas o grande erro das pessoas hoje é esse, né? É se posicionar na direção errada, se E quando você, posicionar na sua emoção. sim. E quando você olha para a grama do vizinho, a sua morre. Exatamente. É É o ponto que eu simples queria assim. chegar, com as palavras certas. É simples assim, você tem que estar focada no seu É, alvo, né? E o que adoece muito as pessoas, até vou levantar uma outra bandeira aqui, tá, ai, Cris? Falando pode ir. novamente sobre a saúde mental. O que a gente vê hoje com a nova geração, que já nasceu com o celular na mão, ou até mesmo nós, né, que na nossa primeira infância a gente não tinha acesso à internet, mas que é algo muito comum também. Por que muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente? Porque com acesso à internet e redes sociais, o nível de comparação é É absurdo. absurdo. Aquela mulher tem um corpo perfeito, o meu não é. Aquela mulher tem sucesso financeiro, eu não tenho. Aquela mulher tem a família de margarina, a minha não é. Enfim, fica o tempo todo se comparando com o outro, faz a dissociação da sua identidade e fica ali comparando a sua vida com o que o outro posta, que na verdade, muitas das vezes nem é Eu a ia chegar realidade. nesse ponto. Muitas das vezes Nem nem é. é. Eu conheço família que é um desastre total, Eu também. mas posta lá, eu falo, gente do céu, eu até ligo e falo, e aí, tá tudo bem? Porque melhorou a situação, porque parece que, meu Deus, tá um casamento perfeito e na verdade não é. Então, não se iludam com o que você vê na internet, gente. Na internet a gente usa filtro, se maqueia e tal. A vida real não é a internet, tá Pose, bom? posta só coisas boas, Só as coisa dificuldades boa. ninguém Quem vai posta. postar que tá passando? Não vai, Não gente. É vai. difícil. Não É se iludam. difícil. Então, assim, a Fernanda trouxe um ponto essencial, principalmente para mulheres. Eu acho que o homem tem menos esse problema, né? A mulher tem mais esse problema de ficar, né, se comparando, enfim. Talvez o homem até se compare, mas ele não entra nesse profundo abismo que geralmente a É mulher. mais incidente em mulheres e homens jovens, É, né? Fica naquela ansiedade. O homem é mais voltado para a parte financeira, isso. status, né? A mulher ela já pega o status, já pega a A questão mulher pega a eh, vida. dos relacionamentos, do corpo, da família, né? Tudo. A mulher coloca tudo no bolo. E há um tempo, né, gente? E outra coisa também, tem vários fatores. Há um tempo, teve uma trajetória, por exemplo, quem olha para você hoje, Fernanda, você num sucesso assim extremo, graças a Deus, e vai ser mais ainda. Amém. Mas o que eu quero dizer assim,
Quem é que vai imaginar aí as dores que ela passou e a Sim. trajetória o percurso que ela trilhou para estar aqui? Então ninguém quer vestir as suas dores para chegar lá. Ela só quer chegar lá. Então, gente, para chegar em algum lugar, tem que passar por momentos de aflição, de dor, de tribulação, momentos bons também, mas tudo é o que ela falou, afiando o machado, sendo capacitado, sendo fortalecido, caráter sendo forjado, para quando você chegar, você entender de onde você veio e não se ensoberbecer. Então, assim, há uma série de fatores. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante porque é aquilo, né? Você trilhar, posicionar, ousar no que Deus tem para a sua vida, mulher. Na minha vida, entendeu? Faça isso. Não vai se empolgar, ah, não deu certo isso, vou lá fazer. Ah, deu certo. Porque tem gente que eu vou te falar, eu conheço gente, meu Deus do céu, que eu é completamente perdida. Viciado Então, em uma hora. recomeço. Isso, é Viciado em recomeço. isso. Viciada em recomeço. Você falou tudo. Sim, muitas. Só recomeça, mas não vai até o fim nada. Ai, porque não quer viver o processo, Não quer Cris. viver o As processo. pessoas são muito imediatistas e não querem viver o processo. Eu vejo isso muito na prática aqui no meu negócio, né? Que um monte de gente quer ganhar dinheiro, mas pouquíssimas querem viver o processo da construção. Pouquíssimas. Não é todo mundo que começa a academia que sai sarado, não é todo mundo que começa a faculdade e termina, não é todo mundo que começa o inglês e sai fluente. Isso aí é uma regra geral da vida, né? Então você precisa parar de ser viciado em recomeços e realmente pegar algo para fazer, claro, né? Que tenha prazer, que te dê escala, te dê possibilidade de ganhos, grandes ganhos, né? Que você tenha recorrência. Falando de CLT, um lugar que você tenha ali uma possibilidade de crescimento de carreira, enfim. Mas pega e vive o processo. Dá tempo para você se formar, para você começar a ver resultado. Nada é da noite para o dia, as coisas não caem prontas. Deus não vai te dar ali o negócio pronto, ele vai te formar para que você realmente chegue aonde você quer chegar. Então é um processo, precisa ser respeitado. Igual você falou, né, comigo lá no curso, a gente teve algumas ferramentas e algumas a gente fez junto. E você falou uma coisa, eu trabalhei muito, muito, renunciei muito, ou seja, é um trabalho árduo, né? Então, assim, Sim. não é, ah, eu vou aqui, vou sentar aqui no sofá e vou esperar cair na minha conta. Não é assim, gente. Tem que ter um Não. trabalho, tem que ter um esforço, né? Tem que ter, assim, uma renúncia também. Não adianta, não adianta, né? Cris, para você ter uma ideia, eu tinha um salário bom, ok? Eu trabalhava numa multinacional, que tem um plano de carreira incrível. Eu tinha um salário muito bom para enfermeira, né? A gente sabe a realidade do enfermeiro no Brasil, infelizmente. Mas por eu trabalhar numa multinacional, eu tinha um salário e benefícios muito bons Uhum. para o parâmetro ali do enfermeiro numa multinacional. Em um ano, Cris, em um ano, tá? Em um ano, eu fui de um salário convencional de um trabalhador, uma enfermeira numa multinacional, para 6 dígitos. Tá vendo? E eu precisei trabalhar muito para isso. Pois é. Não é, não caiu do céu. Não caiu do Não céu. ficou no sofá Definitivamente. sentada esperando, né, Fernanda? Não. Não. Eu sacrifiquei tempo com Lógico. meus filhos, que foi algo que eu era uma dor, mas eu sabia que aqui ia ser por tempo contado, né? Eu sacrifiquei tempo, eu sacrifiquei noites de sono, eu sacrifiquei finais de semana, eu sacrifiquei a minha voz. Eu tenho desgaste vocal por falar muito. Sacrifiquei muitas coisas para fazer o que eu fiz. Então, eu quero Valeu a dizer para pena. você que se você tem sonhos grandiosos, principalmente se você tem sonhos grandiosos para você, se prepare para o processo. Não vai vir fácil, não vai cair do céu. Esteja firme e seja consistente, seja constante, tenha disciplina, vá para cima, né? Sacrifícios terão que ser feitos, escolhas, posicionamento, né? Você precisa se posicionar diante do seu sonho e do que você quer para você. Porque quando você não está disposta a viver o processo para você chegar a atingir o seu sonho, você não está nem se posicionando com você mesma.
E olha que contraditório, né, Cris? Ah, eu quero fazer 6 dígitos por mês. Ah, eu quero morar num sobrado, num condomínio fechado. Ok. Como é que você está se posicionando com relação ao seu sonho? O que que você está fazendo de fato? Exatamente, exatamente. É isso. É isso. Parar de olhar para lá, para o outro e ó, botar a mão na massa, que não é fácil não, mas é possível, né? É possível. Não é fácil no sentido assim, não é impossível. É um trabalho. Quando eu É falo não é fácil, gente, desafiador, mas não é isso. impossível. Não é impossível. Não. É totalmente possível. Só que tem todos esses processos aí, Fernanda. Agora eu quero que você fale mais do Terra e conta para nós. Chama essa mulherada aí para trabalhar. Fala aí, faz o seu pitch aí. Perfeito, Cris. Bom, quero convidar você que queira conhecer um pouquinho mais sobre as soluções naturais. Eu, como enfermeira, né, e aromaterapeuta clínica, posso afirmar para você que tem uma forma mais natural e mais saudável de você cuidar de você e da sua família. Claro que medicamentos são extremamente importantes, mas não necessariamente precisa ser a sua primeira opção e nem usar de forma, né, descontrolada. Não sei se você sabe, Cris, mas o brasileiro é a sociedade, né? É a cultura que mais se automedica no mundo todo. Eu imagino. Eu Certo? imagino. Eu não sabia, mas eu imagino. É a população que mais se O automedica, né? E usa isso meu, de o forma. meu, o meu marido fala que o avô dele, ele já é falecido, o avô, né? Tinha uma Aham, farmácia e, na época, ele medicava a cidade inteira. Interior, né? aham. Medicava a família dele e a cidade inteira do que empírico, né? O que, que ele achava. Não era estudado, não sabia nada, e era a família entupida de medicamento, enfim. Ele conta isso como uma coisa ruim, né? Boa no Exato. sentido do homem tentar ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo morreu com 50 e poucos anos, jovem. Não, e isso acontece demais, Cris. E assim, você acha que você está fazendo bem para sua família, porque já usou aquele remédio, deu certo uma vez, teve algum problema, vai lá e usa de novo da cabeça. Não, isso aí pode gerar uma série de problemas. Não sei se você sabe, mas o paracetamol é a maior causa de cirrose fulminante que existe no mundo. Paracetamol não entra na Europa, para vocês terem uma ideia. Dipirona não entra nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Os omeprazóis estão acabando com a saúde óssea dos idosos. Enfim, uma série, uma cascata, né? A medicação ela é bênção sim, desde que usada quando necessária e da forma certa e pelo tempo correto. Ao contrário disso, nós temos outras alternativas 100% naturais para a gente cuidar da gente e cuidar da nossa família. E não é só medicação não, tá, Cris? Eu não sei se vocês sabem, mas desodorantes aerosóis são um dos maiores disruptores endócrinos que existem. Muitas mulheres e cada vez mais jovens com câncer de mama, né? Meninas entrando na puberdade de forma precoce. Por quê? Estão sendo expostas a cosméticos e produtos de higiene com cargas pesadíssimas de metais tóxicos, né? E componentes que são disruptores endócrinos cada vez mais cedo. Então, o nosso trabalho é mostrar uma alternativa 100% natural, com os óleos e produtos 100% naturais. Inclusive, Doterra acabou de lançar o primeiro Eau de Parfum 100% natural do mercado. Então, você tem um perfume elaborado por um perfumista 100% natural que você pode usar em você, nos seus filhos, nos seus pais. Então, assim, Doterra tem um portfólio muito incrível de produtos e atrás dos produtos nós temos um modelo de negócio incrível. Baixíssimo custo para entrar, você não precisa de funcionário, você não precisa de estoque, você não precisa de local físico, ou seja, o seu custo fixo nem existe o seu custo fixo, né? Então, basicamente, você ganha aqui os seus bônus e você tem 97%, 93% de lucro, né, do seu faturamento. Só tem que pagar a sua DARF lá, né? E mais nada. Então, eu tenho aqui, né, uma alternativa para você cuidar de você e da sua família de forma natural e também ter uma renda extra, ou quem sabe, assim como eu, fazer de Doterra o seu único trabalho, né, o seu único negócio. Então, eu estou à disposição, é só me chamar no @fernandaferreira.oe, que eu estarei aqui disposta com muito amor para falar para vocês dos produtos e do negócio também. Que benção. Depois eu quero saber para minha tosse seca aqui, Opa! alérgica.
sei lá o que que é isso aqui. É tosse Falei, Jesus. alérgica, com certeza. Hoje eu tô meio alegre, que eu falei, gente, não tem condição. Que eu tava usando aquele Brave, né? O que eu também eu Ui. uso, tá, gente? Eu amo do Terra, não entendo nada. Aí eu pergunto para as meninas agora, né, para Fernanda, para Natália, tenho perguntado para Natália. Para minha irmã também, que minha irmã ela não trabalha, mas ela usa tudo. E aí eu pergunto, o que que eu uso para isso? O que que eu uso para aquilo? E aí eu tenho usado lá aquele Brave lá, botando aqui no peito, mas acho que eu tô usando errado. Eu falei com o Patrick, eu vou perguntar para Fernanda amanhã. Eu tô usando errado, porque não tá funcionando, mas é porque eu tô usando errado, porque eu sei que ele Eu funciona. te ensino o Mas protocolo certinho, fica tranquilo. pronto. E aí é isso, gente. Que legal, que bênção ouvir você, ter você aqui na live, né? Parar seu tempo aí, vou te falar, gente, essa mulher é ocupada, viu? É cheia de compromisso. Já imagina, 25 mil pessoas, Nanda. 25.000 ao todo. 25 mil pessoas para ela cuidar, para ela treinar. É muita gente, né? Então, realmente ocupa bastante tempo, né? A vida. Mas que bom que você tirou esse tempo para nós aqui, para contar esse testemunho e deixar registrado. E eu tenho certeza que daqui para frente você vai contar em muitos lugares, em multidões, muitas Amém. pessoas vão ser transformadas através dele, ser curadas através dele. Eu quero, Amém. Fernanda, que você, né, fala as suas palavras finais aí, agradecendo, e também no final você, né, faça uma oração, ou se você quiser fazer oração e depois agradecer, fica à vontade. Orar por essas pessoas aí que estão na live, que vão estar depois assistindo. Amém? Amém. Cris, gostaria de agradecer imensamente esse espaço. Foi muito enriquecedor para mim. Foi um momento também que eu abri, né, meu coração, abri um pouquinho mais da minha história. Como você mesma disse, não dói mais, graças a Deus. Mas eu era ainda um pouco reticente, justamente por saber, né, a complexidade e o preconceito que existe na sociedade. Mas o Senhor me ordenou a falar, então quem sou eu para desobedecer ao papai, né? Então ele garante, né? Ele garante. Se ele pediu, se ele ordenou, quem sou eu para desobedecer? Jamais, né? Eu sou filhinho obediente. Inclusive, para a gente fechar, eu queria também trazer algo que o Douglas, né, que também é da Febracis, ele compartilhou numa live dele recente, que, cara, fez tanto sentido para mim, Cris, que ele fala assim: se você não faz com intenção e de todo o seu coração aquilo que Deus colocou para você fazer, você está sendo desobediente. E isso também serve para negócios, isso serve para o seu casamento, isso serve para a sua maternidade. Se você é uma mãe e você não dá o seu melhor na sua maternidade, claro que você nunca vai ser perfeita, mas se você não dá o seu melhor, você está desonrando a Deus. Se Deus te dá um trabalho e você não está dando o seu melhor, está sendo diligente, você está desobedecendo a Deus. Você não está honrando a Deus. Então, qualquer área da sua vida, o que Deus te entregou, faça o seu melhor hoje. Amém. Não deixa, não perca tempo olhando para a esquerda ou para a direita. Não perca tempo olhando a grama do vizinho, se comparando, desassociando da sua identidade em Deus, do que Ele colocou na sua vida e preparou para você. Foca no alvo, foca no que Deus te colocou. Se o que você faz hoje, a sua situação hoje não é a que você gostaria, coloca diante do Senhor e eu tenho certeza que todos os desafios que virão no meio do caminho vai ser para te aproximar da vontade dele para sua Amém. vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Vamos Amém. orar? Vamos. Senhor, Paizinho, entro na sua presença nesse Jesus. momento, depois dessa live. Pai, obrigada pela oportunidade de estar falando para essas pessoas, sejam aquelas que estavam aqui ou aquelas que vão ouvir depois. Que de alguma forma, Pai, a minha história, que de alguma forma as minhas lutas, as minhas dores possam tocar o coração dessas pessoas, que elas possam identificar a identidade delas mediante ao que o Senhor criou, pensou, desenhou antes mesmo da vinda delas ao mundo, que todas as pessoas que sofrem, que estão com o coração doentes, estão com a alma abatida, que estão cansadas, que o Senhor possa trazer renovo para a vida delas através do Espírito Santo da tua palavra, Pai. E que eu possa, Senhor, continuar sendo um instrumento para essas pessoas, que eu possa transbordar amor, o amor que jorra de ti na vida dessas pessoas.
Pai, eu peço pela vida da Cris, que o Senhor também continue usando ela como instrumento nas suas mãos, que a boca dela profira o que vem do Espírito, o que vem de unção do Senhor na vida dessas pessoas, Pai. Que elas possam identificar a sua identidade, restaurar a sua identidade e que elas possam se sentir empoderadas para que se posicionem diante da vida delas, diante dos desafios que vão vir, Pai. Na sua palavra, o Senhor fala que vamos ter momentos de aflição, mas que o fardo é leve, porque o Senhor carrega esse fardo para nós, Pai. Que o Senhor continue abençoando a Cris, que essas séries de lives possam cada vez impactar mais mulheres, mais vidas, que nós possamos continuar transbordando na vida de outras pessoas, Paizinho. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigada pelo que eu tenho. E já agradeço, Pai, por aquilo que há de vir, porque eu sei que é do Senhor e será tremendo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém! Glória a Deus, que bom. Que alegria ter você aqui, viu? Fiquei muito feliz, de verdade. Amo você, amo sua irmã. É um amor novo, né? Que a gente acabou de se conhecer, parece assim, ai, já ama. É, gente, a gente ama porque Deus uniu, né? De alguma forma a gente se conectou, de alguma forma a gente viu e admirou, e de alguma forma a gente tá junto. Então eu amo muito, falei com a Natália, amo muito essa nosso grupo aí que a gente fez. O último curso foi sensacional, assim, foram conexões que eu creio que muitas delas vão ser para a vida. Então, que bom, fiquei muito feliz de verdade de você estar aqui, de você contar, de abrir seu coração, ser corajosa, porque não é qualquer pessoa, né, que tem coragem de contar a sua história. Eu acho bobeira não contar, mas tem muitas pessoas que não contam. Sim, E que bom que você esteve conosco aqui, que você falou tudo que você falou e que o Senhor continue te usando muito, continue transbordando na sua vida, amém. continue te levando para lugares Amém. altos, continue, né, te colocando em lugares altos também e conectando com muitas pessoas para que você possa ser uma ferramenta poderosa cada vez mais na mão do Amém. Pai, na mão do nosso Deus. Ele é fiel e ele achou em você um coração, né? Mesmo com todas as falhas que nós temos, mesmo com todas as coisas que já passamos, todas as dúvidas que já tivemos, ele achou em você alguém que ele pudesse confiar, alguém que ele pudesse depositar dons, talentos Amém. e te usar poderosamente. Então, eu fico feliz demais de ver tudo que eu tô vendo, né? E eu fico feliz demais de saber que nem começou, Nem que o melhor ainda começou. está por vir, né? Com Então, que bom. certeza. Com Eu creio certeza, demais. Cris. Eu Amém. creio demais. Obrigada. Deus abençoe, gente, todos vocês que estão aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Obrigada por disporem do tempo para estarem aqui ouvindo essa live. E você que vai assistir daqui a pouco, eu tenho certeza que você já está. Você que já está assistindo, né? Que vai ficar gravada, está sendo grandemente impactado com tudo aquilo que foi falado aqui. Deus abençoe. Beijo grande. Tchau, tchau e até a próxima. Depois você me fala ali no WhatsApp do meu olhinho, viu? Pode deixar. Beijo, Deus Beijo. abençoe. Tchau, tchau.